A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tinha previsto para hoje a leitura do parecer do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, sobre a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre essa possível sabatina é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, traz para a gente aí quando deve acontecer, então, a sabatina do Benedito para o CNJ. Também existe aí a possibilidade de acontecer com o Benedito o que aconteceu com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, do nome ser rejeitado? Bom dia novamente, Marília. Pois é, hoje foi feita então essa leitura do relatório, um parecer favorável à indicação, à nomeação de Benedito para o cargo de corregedor lá no Conselho Nacional de Justiça, e a previsão é que a sua sabatina então aconteça na próxima quarta-feira, dia 20 de maio. Então, houve um tempo aí para os senadores analisarem esse relatório que foi apresentado para então votarem e tomarem a sua decisão na próxima quarta-feira. Mas o cenário, Marília, é um pouco diferente do que aconteceu com Jorge Messias. É um cargo diferente. Benedito foi eleito pelos seus pares, né, por seus colegas, e ele foi indicado, então, pelo presidente do STJ, depois de ter sido eleito pelos próprios colegas de lá do STJ. Então, é uma escolha, de certa forma, interna do tribunal. O STJ faz essa indicação, o presidente Lula reitera, né, ele que é o responsável por, de fato, indicar o nome, mas com base na escolha dos próprios ministros do STJ. Não é um nome que tem resistência para ocupar esse cargo, é um cenário diferente, né, do Supremo Tribunal Federal, essa cadeira que também vinha sendo disputada aí por um candidato que era favorito do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, era um nome defendido pelos senadores, então um cenário diferente no qual os senadores tinham um outro nome favorito. E agora, para assumir essa cadeira de corregedor lá no CNJ, ele, além de ocupar uma das 15 vagas que tem no CNJ, vai acumular esse cargo, deve acumular esse cargo de corregedor. Não há resistência para o nome dele, o próprio parecer foi nesse sentido. O presidente da CCJ, Otto Alencar, falou também nesse mesmo sentido, de que Benedito tem uma carreira que cumpre todos esses requisitos necessários para ocupar essa cadeira, de notório saber jurídico, ele que já tem uma carreira no Superior Tribunal de Justiça, uma longa carreira também no serviço público. Então é um nome que deve ser aprovado sem grandes resistências, um cenário um pouco diferente do que aconteceu aí com o indicado do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Marília. E a gente acompanha, então, na quarta-feira que vem, essa sabatina de Benedito Gonçalves. Eu volto com você. É isso, Camila Xavier vai trazendo então todas as informações, ela está lá no Palácio do Planalto, vai trazendo também novidades para a gente na semana que vem. Então a gente acompanha a sabatina, né, do ministro para o CNJ. Vamos ver se não vai acontecer de fato, né, o que foi que aconteceu com Jorge Messias, que teve seu nome rejeitado, Benedito Gonçalves, ele que está no STJ, mas deve aí ir para o CNJ, sendo sabatinado e aprovado. Camila Xavier, muito obrigada. Até a próxima. Felipe Monteiro, ele já está conosco. Felipe, eu gostaria que você pudesse comentar nessas informações que Camila trouxe para a gente. Há um certo temor, né, também por parte ali, principalmente do governo, né, de ter o nome de Benedito Gonçalves rejeitado. Mas antes da sua análise, Felipe, a gente está voltando agora do nosso intervalo comercial para quem está nos acompanhando pela Smart TV. Nós agora iremos falar sobre, então, a sabatina de Benedito Gonçalves para o CNJ com o nosso analista Felipe Monteiro. Boa tarde, Marília. Boa tarde aos telespectadores. Marília, o nome Benedito Gonçalves, né, é um nome que tem muita controvérsia em relação ao nome dele. É bom lembrar para os nossos telespectadores, né, que Benedito Gonçalves foi o relator das duas ações que culminaram, né, na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive, quando o Trump resolveu sancionar algumas autoridades do Brasil, incluindo o Alexandre de Moraes, assessores do Alexandre de Moraes, o Jorge Messias, né? Uma das pessoas que perdeu o visto foi exatamente o Benedito Gonçalves, né? E recentemente ainda, Marília, é bom lembrar, né,
que o Benedito Gonçalves, numa ação envolvendo o Banco Master, ele se declarou suspeito exatamente por ter participado de um evento internacional bancado pelo Banco Master. Então, é um nome que vira e mexe, está realmente no bate-papo entre os deputados e senadores do Centrão e da direita, né? Até porque é considerado uma pessoa não grata, né, nesse setor ideológico. Mas como foi colocado aqui, um ponto que eu acho importante, que essa questão se diferencia muito, né, da questão do Jorge Messias, porque o Jorge Messias, né, é uma indicação do presidente da República. Né? A vaga que está sendo discutida agora é uma indicação do próprio STJ. E o Benedito Gonçalves, é bom lembrar, é um juiz de carreira, é um juiz que já está no STJ, então eu creio que essa vaga de corregedor do CNJ, né, não vai ter nenhum tipo de óbice e obstáculo dos senadores, não. Acho que ele vai conseguir, de fato, ser nomeado e ser indicado ao CNJ, porque a vaga do STJ não é uma questão relacionada à presidência da República, mas essa relação que está tendo muito clara de conflito institucional a todo momento entre o STJ e o Legislativo, né, entre o Executivo e o Legislativo, pode, de certa forma, respingar também no Benedito Gonçalves. Né? Então, vamos ver que fim vai dar essa sabatina, essa indicação. Felipe, eu queria pegar também a sua análise, porque no começo do programa nós falamos sobre a posse de Nunes Marques no TSE. E houve um momento ali que ficou bastante ali uma certa... não foi um clima bom, né? Tivemos participação dos três poderes, Davi Alcolumbre esteve lá, presidente Lula também, Jorge Messias, que foi rejeitado, também esteve na posse do ministro. Houve ali um certo momento de aplausos para Jorge Messias, o qual Davi Alcolumbre não aplaudiu, e quem esteve lá no TSE também disse que não houve nenhum tipo de cumprimento, contato entre o presidente Lula e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A gente conversou agora há pouco com o ministro Guilherme Boulos, e ele falou que a relação entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre cabe a eles, né, se resolverem, mais que o governo precisa do Senado Federal para poder aprovar suas pautas. Gostaria de ter uma análise sua sobre esses momentos peculiares na posse do ministro Nunes Marques e como você avalia que isso deve impactar o governo como um todo lá no Senado Federal, já que precisa aprovar pautas. Marília, o retrato da posse do Nunes Marques é o retrato da questão política do Brasil atualmente. Né? Infelizmente, está claro que há um conflito direto entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E muito disso também é por conta do fortalecimento, né, do Poder Legislativo em frente ao Poder Executivo nos últimos anos. Né? Eu lembro que, no começo da década dos anos 2000, né, o Poder Executivo era muito forte, né? Conseguia governar por meio de medidas provisórias, conseguia, de certa forma, né, criar, né, um gabinete, né, os ministérios, né, que, de certa forma, abarcavam, né, os partidos do Centrão e da direita com uma certa facilidade, e, com isso, conseguia ter maioria nas votações do Congresso Nacional. Né? Isso mudou e muito, né? Especialmente depois do Jair Bolsonaro, né? Especialmente depois também das tais emendas parlamentares, né? Que deram muito mais força, né, ao Poder Legislativo. Então, houve realmente uma mudança estrutural, institucional muito grande em relação à força do Poder Executivo. Então, hoje em dia, né, quem legisla o Brasil, quem manda no Brasil é o Poder Legislativo. Por isso que algumas pessoas falam que o Brasil vive o parlamentarismo às avessas. Né? Na verdade, o presidente da República funciona muito mais como uma figura ali decorativa do que efetivamente, né, uma figura com certo poder. Né? A gente vê, por exemplo, que Alcolumbre ele consegue, de certa forma, comandar a pauta política do Brasil, consegue determinar o sucesso ou não do Poder Executivo. Então, quando você vê na posse do Nunes Marques, de certa forma, esse ar, né, de conflito, né, o Lula não conseguindo cumprimentar o Alcolumbre não conseguindo aplaudir o Jorge Messias, o Alcolumbre conseguindo olhar para o Lula, não conseguindo olhar para as pessoas do governo. Né? Você vê que realmente a questão é o conflito institucional que a gente vive hoje. Isso se agrava ainda mais, Marília, por conta, infelizmente, da polarização política. Né? Então, no modo de ver, o governo Lula deveria, nesse caso específico, isso que é difícil, né? Deveria, nesse caso específico, né, não governar com o fígado, né? Até porque, querendo ou não, né, esse governo do Lula vai chegar até o final com Alcolumbre como presidente do Senado. E tem vários assuntos de prioridade do governo que vai passar pelo Senado Federal. A PEC da segurança pública, o fim da jornada 6x1. Ou seja, se o Lula não conseguir
ter um certo alinhamento com o Alcolumbre e com o Senado Federal, ele vai ter muito problema. E mais do que isso, Marília, é bom lembrar que se o governo não indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal agora, né, nos próximos meses, né, provavelmente a escolha ficará para o próximo presidente da República. E isso seria uma derrota imensa para o Poder Executivo atual, para o governo Lula atual. Então, o Lula deveria, sim, ser mais estadista nesse aspecto, né, para pensar no bem da sociedade e no bem do teu governo também, né, e facilitar o seu processo de reeleição.